Hello, sétimo ano! Como eu prometi, voltei para continuar a parte 2 do nosso assunto da semana passada. Semana passada nós vimos a parte 1 do Simple Past, os Regular Verbs, e hoje a gente vai ver a parte 2, os Irregular Verbs. Ok? Count on you. Conto com vocês. Eu sou Patrícia, professora da Rede Municipal de São Vicente, estou aqui para mais uma aula do nosso blog. Let's! Lembrar que na semana passada nós aprendemos os regular verbs, os verbos regulares, que são aqueles verbos que na forma afirmativa vão receber, na sua maioria deles, o ED no finalzinho, certo? Alguns vão receber só o D, outros o IED. Temos alguns exemplos aqui com start, started, dance, danced, cry, cried. Então, start, começar, dance, dançar e o cry, chorar. Na forma afirmativa, eles recebem o ED e também nós usamos expressões de passado, como last week, last year, 2 days ago. Vimos todas essas expressões no vídeo anterior, ok? Aqui no quadrinho em yellow, aqui ao lado direito, o quadrinho amarelo, nós temos a ordem, né? Na forma afirmativa, subject, o sujeito, verb in the past, plus complement. Então, na afirmativa fica o sujeito, o verbo com ED, ou nesse caso studied, é o IED, mais o complemento da frase last night. Em geral, nas frases você vai ter uma referência ao tempo passado. Como eu já tinha dito, não é só o verbo com ED, os regulares, com essa terminação. Você normalmente tem uma referência ao tempo, um tempo determinado, algo que foi feito no passado e terminado, certo? E vimos também o auxiliar did, que ele por si só já é uma referência de passado. Ele em si não tem tradução, enquanto auxiliar. Ele aparece nas negativas como didn't ou did not e na interrogativa no início da frase como did, ali, ó, você pode ver na interrogative form. Did you study last night? Então, é o did mais o sujeito, mais o verbo e a expressão de tempo. A negativa, que nós temos ali também no quadrinho, ficou o sujeito, didn't ou did not, tanto faz, study last night. Mas, como ficou o verbo quando did foi colocado? Foi falado na última aula. Do you remember? Você se lembra? Observe se o verbo ficou da mesma maneira na negativa e interrogativa, se comparado à forma afirmativa. Acho que não, né? O que aconteceu ali? Então, pessoal, o passado simples, ele trata de situações que aconteceram e acabaram um determinado tempo passado. Isso nós já sabemos, certo? E, como eu falei, temos os verbos regulares e irregulares. Hoje é o dia da gente falar sobre os irregulares. Eles são em menor número, cerca de 200 verbos. Ai, tudo isso é muita coisa. Não, não é. Sabe por quê? Porque os regulares são quase 8.000, 9.000, essa quantidade mais ou menos de verbo, tá? Enquanto os irregulares, cerca de 200 extremamente usados. O que eu tenho que fazer? É bom memorizar? É bom memorizar. Nós teremos uma tabela aqui de sugestão nesse PowerPoint, ok? E tem uma maneira também de você memorizar, que eu vou dar diquinha para vocês. Não é para ficar agora rachando de estudar, decorando, mas se você conseguir guardar grande parte desses irregulares, vai te ajudar demais na hora de ler textos, ouvir, né, áudios em inglês, escrever. Sensacional! Então, preste atenção, procure memorizar. A estrutura, a forma de fazer frases com os verbos irregulares é bastante tranquilo e não muda em relação aos regulares, no que se trata em relação ao auxiliar did.
tá? Quando tratamos disso, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas saber os verbos é importante, porque os regulares eram todos com ED, e ED, certo? Mas aqui não, os irregulares têm formas diferentes e não tem uma regra lógica para isso. Um exemplo, Mary bought a new dress last weekend. O verbo é o to buy, na forma básica, o infinitivo dele, to buy, comprar. A frase é Mary bought a new dress last weekend. Mary comprou um vestido novo no fim de semana passado. Então, nós usamos bought. O passado do buy é bought, certo? Não existe, não vou colocar buyed, porque ele não é regular, ele é irregular, tem uma forma diferente, que está na segunda fileira da tabela. Depois eu mostro, tá bem? Segundo exemplo, Jennifer ate a big sandwich this morning. O verbo é to eat, comer. O to eat no passado ficou ate, comeu. Então, a Jennifer comeu um sanduíche, né, grande esta manhã. Esta manhã já é passado também, tá? Já foi. Ok? Então, vamos à frente. Para ver um pouquinho agora das outras, da particularidade do did, ok? Bem, então, como foi falado, o did, que é auxiliar, utilizado para passado, ele indica passado, ele será usado nas formas negativa e interrogativa dos verbos irregulares também, como usamos nos regulares, com os regulares, certo? Então, a gente vai ter aqui dois exemplos abaixo. Lembrando, como eu falei, que o did não tem uma tradução. O did tem o did, que é o passado do verbo do, fazer. Do, no presente, did, passado, fazer. Mas aqui na frase, como auxiliar, didn't ou did, como na interrogativa, ele não tem tradução. Ele apenas indica que estamos falando de past, ok? Algo que já aconteceu. Tudo bem? Então, nós temos ali a negativa. Mary didn't buy a new dress last weekend. Mary não comprou um vestido novo na semana passada. E a interrogativa. Did Jennifer eat a big sandwich this morning? O John comeu um sanduíche grande esta manhã? Então, aqui, nessas frases, o que aconteceu com o verbo também? Vamos observar? Lembra que na frase anterior, no slide anterior, na afirmativa era bought, Mary bought e Jennifer ate? Sim, elas estavam na forma do past, do passado, as frases. Agora, nesse caso aqui, a gente fez o quê? Vai negar com didn't e o verbo voltou para a base form, para o infinitivo. Na interrogativa, a mesma coisa. Did e o verbo volta pro infinitivo, certo? Então, tendo did, eu não posso utilizar o verbo na forma do passado, alright? Como nos regulares, a mesma coisa. Nos regulares eu tirava o ed, deixava na forma básica, e aqui ele volta pro infinitivo. Por isso é importante saber, ok? Bem, pessoal, para exemplificar, eu trouxe aqui uma tabela pequena de verbos irregulares. Nós temos aqui no link, logo abaixo, uma tabela bastante completa. Se vocês quiserem consultar, cliquem nesse link. E também, uma dica é vocês consultarem o final do livro de inglês de vocês, que lá geralmente tem a lista de verbos. Tá bom? Tem uma tabela no final do livro de inglês, ok? Geralmente tem, só olhar. Bom, como funciona a tabela? Nós temos o infinitivo, a primeira coluna, por exemplo, o verbo ali bring, tá? Bring é o verbo trazer. O passado simples dele é o brought. Tem uma terceira coluna? Sim, ela será usada? Sim, mas não nesse momento. Agora, nós estamos aprendendo passado simples. O particípio passado não vai nos interessar agora, certo? Então, vocês têm que olhar sempre para o passado simples, simple past, o infinitivo,
que é a primeira coluna, a segunda coluna, o passado simples e a tradução se tiver. Se não tiver, vocês têm que olhar no dicionário, ok? Então, particípio passado, por enquanto, não. Quando vocês aprenderem o particípio passado, vocês vão até ter a oportunidade de memorizar melhor os verbos, porque vocês já vão ter estudado no passado, e vocês vão ver uma regrinha aí que é apresentada de semelhança. Por exemplo, eu memorizo o verbo que tem as 3 colunas iguais. Por exemplo, existe o verbo put, colocar. Ele fica put, put, put. Ele é nas 3 fileiras, nas 3 colunas, aí ele é igual, tá? E tem alguns que são iguais no passado com o particípio, outros são iguais nas 3 colunas, certo? Então, depois essa regra a mais para vocês, para facilitar. O que é legal agora é vocês tentarem memorizar o máximo possível dos verbos no passado simples apenas e sua tradução, ok? Vamos lá para a próxima tela, onde teremos algo very interesting. Aqui vai um challenge, pessoal, um desafio, um pequeno desafio para vocês, tá bem? Nós temos 2 tabelinhas, regular e irregular verbs. E temos alguns verbos no box ali, no retângulo acima, tá bem? O que a gente vai fazer? O verbo, por exemplo, paint. Eu vou olhar na tabela se ele aparece na tabela dos irregulares. Se ele aparecer, eu vou colocá-lo na coluna dos irregular verbs. Se ele não estiver naquela coluna, provavelmente ele é um verbo regular, aí eu vou colocar na primeira coluna dos regular verbs. Outro verbo, watch. Watch, a gente já viu, vocês já conhecem, vimos na semana passada, que é um verbo regular, não é? Então, ele já vai direto aí para a primeira coluninha, watch. Não precisa mudar o verbo, colocar com ed ou colocar no formato irregular. Não, vocês simplesmente colocam o verbo como está no lugar certo, ou regular ou irregular. E, a seguir, a gente vê a resposta, ok? Tente fazer sem olhar a resposta. Pessoal, mais um exercício para fechar o nosso vídeo de hoje. Você tem aqui para usar os verbos nas formas corretas, essa é a proposta. Os verbos estão abaixo. O sinalzinho de mais indica que você vai colocar simplesmente o verbo na forma afirmativa. O de menos, eu quero uma frase na negativa. E a interrogação significa que você deve fazer uma frase interrogativa, ou seja, começando pelo did. Todas as respostas já estão ali, listadas. Wrote, ate, played, didn't like, did you send, had, didn't watch, studied, did she clean, didn't break. Você vai ter apenas que colocar no lugar certo, é um outro desafio. E a seguir nós teremos a resposta no próximo slide, ok? Então, quando você vê assim o verbo wrote, ele já está numa forma afirmativa no passado. Tem ed? Não, então já sei que é irregular, eu vou olhar na tabela. Wrote é passado de que verbo? Ah, do verbo write, então significa, eu consulto na tabelinha, escrever, certo? Quando tem didn't, já fica mais fácil, porque olha ali, o didn't like. Eu sei que o verbo está normal, está na forma básica, like. Se eu não souber o significado, é mais fácil de procurar. O que significa o like? Eu vou procurar, né? Gostar. Depois eu tenho ali, did you send? Já sei que é uma frase interrogativa. Send, então, qual o significado de send? Eu posso ver na internet, no dicionário, atrás do meu livro, como eu falei, no glossário, né? Ou nesse link mesmo que eu proporcionei aqui para vocês, na apresentação, que eu disponibilizei. Ok? E outros aqui, né? O send é o enviar, o had está no passado do verbo have, que é o verbo ter. Didn't watch, watch vocês já conhecem,
está na negativa, e o didn't watch. Studied, did she clean? Clean, verbo limpar, está na interrogativa. E o didn't break, break é o verbo quebrar, certo? Então, alguns que eu não falei, aí vocês podem procurar, tá bem? E completar do jeitinho que está em cada frase, sendo a frase correta. No próximo slide, as respostas. Pessoal, então, finalizando o vídeo, temos as answers, as respostas para o exercício anterior. Vejam como foram. Espero que tenham ido bem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E finalizamos assim o nosso vídeo número 12 das aulas do blog 44 e 45, ok? Vá para lá e complete agora as suas atividades com base nesse vídeo, ok? See you next time!